eu estava verificando o volume, a extensão desse manual, desse livro, e eu perguntei para mim mesmo, como eu comecei a ter afinidade pela leitura? Qual foi o processo que eu tomei começar a ler e amar a literatura? De fato, eu percebi que os brasileiros não gostam de ler. E pesquisei muito mais ainda, não é só os brasileiros. A humanidade não vem com a afinidade de leitura. Mas que processo, né, eu tive que tomar para que eu venha a ser um amante da leitura? Eu consigo ler bons livros, com muita dedicação, com muita paciência. De fato, eu estou muito longe daqueles que devoram livros por semanas, livros e livros por meses. Mas eu estou na minha caminhada e eu estou adorando. Mas para isso, eu tive um processo muito importante para poder chegar até aqui. Eu convido você para ficar conosco neste momento e entender por que você não gosta de ler os livros, quais os desafios e quais os princípios para você começar a sua leitura. Gil Souza por aqui, em nosso canal A Beleza da Leitura. Antes de tudo, eu queria lhe informar o porquê que você não tem interesse na leitura. Você não nasceu com essa vocação literária. E que é preciso alguém estar à altura para poder nos estimular e nos auxiliar. O apóstolo Paulo, ali na carta dos Gálatas, num texto sagrado, ele vai dizer o seguinte: eu sinto dores de parto até agora, até que o conhecimento do Messias seja formado em vós. O que ele queria dizer com isso? Paulo, ele era um ensinador, ele era um pregador. Ele percebeu que quando ele chegou no ápice da verdade, ele falou para si mesmo: eu preciso ensinar esse conhecimento, essa sabedoria, essa palavra libertadora. Ele fez um processo ali e criou ali escolas, criou ali meios para poder ensinar essa palavra. Mas ao decorrer, do tempo, essas pessoas foram se desviando, elas foram se afastando. E aí Paulo ficou super preocupado ao ponto de falar que ele sentia dores de parto. Nós sabemos que o homem nunca vai sentir e nunca vai passar por esse processo de dores de parto. Mas a tristeza era tão profunda do apóstolo Paulo que essa dor era maior do que uma dor de parto. Mas ele conseguiu se firmar na verdade e levar em frente todo aquele conhecimento. Mesmo sentindo dores, mesmo sentindo fraco, o que mais interessava naquele momento era auxiliar aquele povo nesse ensino da verdade. Sendo assim, sabendo a necessidade que você tem de ter um auxílio para poder começar a ler bons livros e se aperfeiçoar pela leitura, e já sabemos que isso não é a vontade das pessoas, nunca vai ser a vontade dessas pessoas, nunca foi a minha vontade, pois depois eu quero contar para você um pequeno exemplo, uma experiência que eu tive e que me fez eu me apaixonar pela leitura. Mas antes de tudo, eu quero que você saiba o seguinte: existe uma pequena parte do teu cérebro que vai habituar nesse processo. Só que essa pequena parte não é para a leitura, ele serve para outros interesses do mecanismo do cérebro, para outras ideias, para outros afazeres. Mas os grandes cientistas já disseram que é nesse pequeno espaço é que você tem que trabalhar, manipular, é como se estivesse fazendo um exercício, uma massagem, e ali habituar aquele pequeno espaço para poder ali entrar o conceito da leitura. Por isso que muitos dizem que a leitura é um hábito e é necessário começar a ler e fazer com que essa pequena parte desse cérebro comece a entender que ali será o local onde vai ser acumulado todo o conhecimento e todos os saberes. Pois bem, já sabemos que não temos interesse pela leitura e além de entender que é preciso a gente se habituar para colocar todos os nossos conhecimentos, as nossas pesquisas e os nossos saberes dentro de uma caixinha no nosso cérebro. Os desafios já começam por aí, além
de 2 grandes gigantes que vou tratar nesse momento com você. Uma das coisas principais que você tinha que ter uma vocação pela leitura, uma habilidade pela leitura, é porque os seus pais nunca leram diante de você. É porque pessoas nunca leram diante de você. Você não teve a oportunidade e o privilégio de 5% das crianças de ver os pais lendo e escrevendo, estando perto de você, ensinando você. Sabe o que aconteceu com um dos grandes missionários dessa jornada aí de mundos? Perguntaram certa vez para ele: por que você tem tanta afinidade com a leitura e com a oração? E ele respondeu: é porque eu via sempre papai e mamãe lá no seu recinto secreto, orando e lendo. E aquilo me comoveu, e aquilo serviu como testemunho. E hoje eu adoro a leitura e adoro a oração. Dessa forma aconteceu comigo, meu querido. Lembra que lá atrás eu falei que eu ia contar essa pequena experiência? De fato aconteceu também comigo. Um certo amigo chamado Emanuel Isídio começou a me incentivar a ir ao futebol. Eu já gostava de futebol e aconteceu todo esse processo. Toda vez que eu descia à tarde para ir para o futebol, Emanuel Isídio, no intervalo ali das 4 da tarde às 4h30, ele estava lendo a Bíblia Sagrada. E logo eu me apaixonei por aquela situação. Por que esse cara desse tamanho está lendo a Bíblia nesse horário? O que faz ele ler a Bíblia? E antes mesmo dele começar a dizer que a leitura é importante, eu já tinha me apaixonado pela mesma e já estava com interesse de buscar o que ele estava buscando. Isso foi fascinante, isso foi emocionante, isso me pegou de jeito e me fez ser hoje um amante da leitura. Hoje eu não leio somente a Bíblia, eu leio outros livros, diversidade de livros, vários livros, e isso faz com que o meu intelecto, que a minha postura, que a minha ética seja diferente diante da sociedade. E não é qualquer um que venha me enganar não, meu querido, porque antes de qualquer falácia, de qualquer mensagem, de qualquer pregação, eu vou lá e pesquiso para saber se o negócio está certo mesmo. Então você é assim porque não teve alguém que estimulasse, né, e que servisse de testemunho para que você um dia visse essa pessoa lendo e escrevendo. Esse é um dos motivos que impede você ser amante da leitura. Está bem claro que para esse processo de obter um hábito de leitura, é necessário que pessoas estejam nos auxiliando. Esse canal faz esse papel, ok? E pelo outro lado, você nunca teve acesso a ninguém lendo perto de você. Quando criança, você não via os seus pais lendo, você não via o seu irmão lendo, você não via nada desse tipo de prática na sua casa. Por isso você abomina a leitura, por isso você não gosta da leitura. Mas nós estamos aqui para auxiliar você a obter esses hábitos o mais rápido possível, porque a leitura ela liberta, a leitura ela cura, ela sara o teu interior. Você nem imagina o que a leitura pode fazer, principalmente quando você busca a Bíblia para fazer esse processo. Mas eu quero que você tenha interesse e vai lá nos comentários, comente, pergunte lá alguma coisa assim: Gil, me auxilia, né, nesse processo de leitura. Como eu faço para ser esse amante de leitura que você tanto fala em seu canal? Uma dica de ouro para você. Eu não vou contar essa experiência porque ela é uma experiência só minha, mas aconteceu por causa da leitura. Entre comigo nessa jornada. Busque a leitura, as informações, como se fosse um doente à procura de um remédio para ser curado. Busque a leitura como se fosse um tesouro que está diante de você, ainda está perdido, mas que você precisa achar esse tesouro. Faça isso, meu querido e minha querida. Você nem imagina o quanto que a leitura ela pode salvar pessoas. Ela cura doenças, ela trata das enfermidades.
Não vou falar aqui dos textos sagrados, que é a leitura das leituras, mas livros comuns já conseguiu levar pessoas à cura, a retirar estresse, depressão, doenças, melhorou o seu psicológico, tudo através de um pequeno livreto, de uma pequena leitura. Então, pelo amor de Deus, sinta o desejo, mesmo que você não tenha agora essa vontade, essa convicção, mas comece a ler livro e você vai ver que até os teus problemas espirituais, eles vão ser sanados, eles vão ser separados e você vai identificar e vai correr atrás da cura e vai correr atrás da libertação. Esses livros são fundamentais para que podemos encontrar a absoluta verdade. Faça isso e você vai vir bem aqui, eu tenho certeza, e vai dizer: Gil, você está certo. Você está falando a verdade. E de fato é uma verdade, porque eu descobri isso através da leitura. Eu encontrei a minha maior felicidade quando eu encontrei a verdade que ainda está oculta para muitas pessoas, mas eu já comecei a dar passos dentro dessa verdade, ao ponto de dizer: aqui está a minha riqueza, aqui está o meu coração. Chegamos ao fim desse vídeo e quero agradecer de coração e eu espero que essa informação venha entrar na tua alma e venha chacoalhar você e venha fazer você uma pessoa diferente. Mude, meu querido, a tua realidade, mude a sua postura, procure a leitura. O teu trabalho está agonizante, é perturbador, é cansativo, que assim seja, mas quando você chegar em casa, procure se deleitar em uma bela leitura, uma leitura que chama a tua atenção e que mexa com as suas emoções. Muito obrigado, pessoal, pela presença maravilhosa de vocês por aqui e até ao próximo vídeo.